Olá, aluno, tudo bem? Sou o professor Guilherme, de Biologia, e eu vim aqui para a gente discutir um pouquinho sobre a resolução da prova da Unifesp, né, na disciplina de Biologia, obviamente, né? Pessoal, então acompanha comigo aqui, vamos dar uma olhada nas questões, vamos discutir o raciocínio que você deveria ter para responder da melhor maneira possível, tá? Então, exercício de número 1, ele fala, ó, algumas amebas, né, podem causar doenças ao ser humano. Aí ele fala, ó, a entamoeba histolítica, que é uma espécie, né, muito importante para o vestibular, tanto que caiu, geralmente convive bem com a nossa espécie, não causando disfunções orgânicas, mas em determinadas condições ela se torna patogênica, ou seja, causa doenças, né, e causa amebíase, que pode provocar diarreia, anemia, em alguns casos até a morte. Okay? Pergunta aqui bem direta, né, uma questão bem clara. Caso a ameba entamoeba histolítica fosse inserida em um recipiente com água marinha, ela não sobreviveria. Então aqui ele está falando uma afirmativa, né? Colocou em água marinha, não sobrevive. A pergunta é, por quê? Okay? O que você precisava lembrar? Pessoal, ele está falando de um organismo unicelular, que é a ameba, né? Típico de água doce, okay? Mas colocado na água marinha. Você é um aluno bem preparado, vai lembrar que a água marinha é uma solução hipertônica. Quando você coloca uma célula num meio hipertônico, como por exemplo a água marinha, a célula perde água por osmose, né? No caso então da ameba, no ambiente salgado, ela vai perder água por osmose, vai desidratar e desidratando as suas funções celulares vão ficar nulas, né, levando ela à morte. Tá? Então, aqui, quanto colocada em água marinha, um meio hipertônico, ela perde água por osmose, desidrata e morre. Okay? Essa é a letra A. Na letra B, agora ele vai falar justamente da doença. Cite a fase do ciclo da entamoeba histolítica na qual ocorre o contágio do ser humano e explique por que pessoas com quadro mais graves podem desenvolver anemia, né? Então veja que na letra A ele perguntou do aspecto geral, né, do funcionamento de uma ameba numa certa condição, e na letra B ele falou sobre a doença que ele acabou citando no texto. Okay? Nesse caso, pessoal, você precisava lembrar que a forma de contágio acontece quando o ser humano ingere alimentos ou água contaminada com os cistos, né? O formato do cisto é um formato da ameba, né, desidratado, típico para dispersão no ambiente. Então ela cria um encistamento, cria uma estrutura resistente que pode sair ao ambiente, que é aí quando a pessoa pode ingerir, né? No caso da anemia que ele citou, acontece porque a infestação de ameba no intestino pode provocar hemorragias intestinais, né? Então, o desarranjo intestinal causado pela infecção com a entamoeba histolítica pode levar à hemorragia. A pessoa vai perder sangue, né, com as fezes, podendo levar a um caso de anemia. Okay? Questão de número 2. A síndrome de Carter-Jenner é um distúrbio genético que impede a síntese da proteína dineína necessária à função dos microtúbulos. Muito bem. Está falando aqui, pessoal, de um componente do citoesqueleto, né, uma proteína do citoesqueleto, que forma os microtúbulos. Sem a dineína, olha a informação, algumas estruturas celulares não se movimentam, como aquelas presentes nas vias respiratórias, nas paredes da tuba uterina e nos espermatozoides, causando prejuízo à eliminação de muco pelos brônquios, à fertilidade masculina e feminina. Então, o texto está sendo muito específico sobre uma estrutura que faz parte dos microtúbulos. E ele está falando que esse problema nos microtúbulos leva a problemas da via respiratória e também da fertilidade. Letra A. Cite as duas estruturas celulares, uma das vias respiratórias e a outra dos espermatozoides, que tem um movimento prejudicado. Tá? Pessoal, qual que é a resposta típica aqui? Para vias respiratórias, é lembrar que
Por exemplo, a traqueia apresenta células ciliadas. Então, os cílios que são construídos a partir do centríolo, que por sua vez tem microtúbulo, vão estar com a sua movimentação comprometida pela falta da proteína. Do mesmo jeito que para os espermatozoides, problema nos flagelos. Tá? Então, o aluno precisava lembrar aqui que o microtúbulo constitui parte do centríolo e o centríolo constrói cílios e flagelos. Tá? Na letra B, por que uma mulher portadora da síndrome de Carter-Jenner tem maior chance de desenvolver a gravidez na tuba uterina? Explique como a medicina reprodutiva pode fazer com que um homem seja pai. Tá? Então, o seguinte, a tuba uterina também apresenta células ciliadas. Tá? Os cílios presentes nessas células têm uma importância muito grande em conduzir o blastocisto, né, conduzir a massa de células do embrião até o útero. Percebe? Então, a mulher ovula, né, tem a fecundação na tuba uterina e essa massa de células do embrião tem que ser conduzido até o útero, onde se implanta. Como nessa doença tem problema na formação dos cílios, que você respondeu na letra A, tá? Corre o risco de uma gravidez na tuba uterina, ou na chamada gravidez ectópica, né? Porque os cílios que compõem o tecido epitelial terão seu movimento prejudicado, né? Então, se esses cílios não conseguem conduzir a massa de células do blastocisto até o útero, existe a chance da implantação ocorrer na própria tuba uterina. E ele pergunta também como a medicina reprodutiva pode contribuir com um homem que tem essa síndrome. Como esse homem vai ter um espermatozoide, né, que vão ter dificuldade no movimento, dificuldade no flagelo, que você respondeu na letra A, né, uma maneira possível seria a fertilização in vitro. Né? Se nessa técnica os poucos espermatozoides produzidos forem colocados artificialmente no óvulo, né? Que seria o que a gente chama de uma fertilização in vitro. Hein? Questão bacana, tá? Questão bem feita. 3. Ao longo da diferenciação de uma hemácia a partir do eritroblasto, né, que é uma célula tronco, né, é uma célula indiferenciada, a célula sintetiza hemoglobina, perde seu núcleo e organelas, essa informação muito importante, e migra para a corrente sanguínea. No citoplasma de uma hemácia humana adulta existem cerca de 250 milhões de moléculas de hemoglobina. Letra A. Cite a organela responsável pela produção de hemoglobina no eritroblasto e em que local do corpo humano adulto são produzidas essas células. Tá? Pessoal, como a hemoglobina é uma proteína, questão de biologia celular, toda proteína ela é fabricada a partir dos ribossomos. Né? Sendo esses ribossomos no citoplasma ou no retículo rugoso, a função é síntese de proteína. Né? No caso da hemácia, esses ribossomos, principalmente espalhados pelo citoplasma, vão produzir a proteína. Agora, ele pergunta também em que local é produzido esse eritroblasto. Né? E aí, para lembrar, lá na medula óssea vermelha. Na medula óssea vermelha, eu tenho o tecido hematopoético mieloide, onde eu tenho ali células tronco adultas que estão se dividindo, né, originando eritroblastos, e o eritroblasto, por sua vez, origina aí uma hemácia adulta. Agora, na letra B, suponha um experimento em que a hemácia adulta foi colocada em um tubo de ensaio e mantido fechado em contato com certo volume de gás oxigênio. O volume de gás oxigênio foi monitorado visando verificar o consumo desse gás na síntese de ATP. Considere o gráfico que ilustra 3 possíveis variações do consumo de gás oxigênio. Aqui tem uma pegadinha. Né? Por quê? Porque, pessoal, naturalmente, você imagina que uma célula fabricando ATP, ela precisa consumir o oxigênio numa respiração mitocondrial, numa respiração aeróbica. Porém, o texto deu uma informação importante, que
a formação de hemácia leva à perda de organela. Uma hemácia adulta não tem núcleo, que facilita o transporte de oxigênio, e nem mitocôndria, porque as mitocôndrias consumiriam o oxigênio transportado. Tá? E aí que está a pegadinha. Hemácia, por não ter mitocôndria, realiza fermentação, realiza um processo anaeróbico. Tá? Então, se o gráfico mostra no tempo o consumo de oxigênio, tá? Ele pergunta qual curva do gráfico representa o consumo de gás oxigênio utilizado na síntese de ATP. Pessoal, na verdade, curva 1. Né? Por quê? Porque hemácia adulta não tem mitocôndria. Né? Ocorre perda de organela, incluindo mitocôndria, e o único jeito de produzir ATP seria por um processo anaeróbico. Tá? Então, o aluno aqui precisava da lembrança, né, obviamente, de que hemácia adulta não tem mitocôndria e perceber o gráfico, né, onde dizia consumo de oxigênio. Para uma célula que faz um processo anaeróbico, eu não vou ter o consumo de oxigênio. Tá? Então, é a curva 1. Okay? Questão de número 4, questão de ecologia. O incêndio do Pantanal está devastando a fazenda São Francisco de Perigara, santuário que concentra 15% da população livre da espécie de arara azul, o nome científico dela, ameaçada da extinção. A propriedade já perdeu 70% dos cerca de 25 mil hectares, quase tudo vegetação nativa. O motivo da concentração de araras na fazenda era a associação entre esses animais, o acuri, né, é um tipo de palmeira que produz frutos com polpa, e os bois. Antes das queimadas, era comum ver as araras perto dos bois para se alimentar. O gado vai para a mata, come a polpa do fruto, do acuri, e deixa o fruto disperso no chão. Então, veja, o boi vai lá, come o fruto, né, se alimenta da polpa do fruto e deixa, porque o boi não se alimenta, da semente. Né? O resto é comido pelas araras azuis. Percebe? Então, o boi vai lá, se alimenta, come a polpa e deixa o resto no chão. Isso é uma informação fundamental. O incêndio está provocando um impacto enorme sobre a flora e a fauna do Pantanal e poderá comprometer a fertilidade do solo, né, com prejuízo à produção agrícola e à produção de plantas forrageiras que alimentam o gado. Aí vem as perguntas. Cite a relação ecológica que ocorre entre o gado e as araras azuis e na teia alimentar da qual essas espécies fazem parte, qual é o nível trófico das araras. Pessoal, a boa interpretação do texto vai levar a gente a perceber que é uma relação de comensalismo. Né? As araras azuis se alimentam, né, dos frutos do acuri, deixado pelo boi. Né? Nessa relação harmônica, para o boi, tanto faz a existência da arara azul, porque ele vai lá, come o fruto, se alimenta do que quer e deixa o resto. É do resto que a arara se alimenta. Então, para a arara é muito positivo estar perto do boi, porque ela vai aprender que o boi vai se alimentar e vai sobrar alguma coisa para ela. Tá? Esse é um tipo de relação do tipo comensalismo. Tá? Agora, como ele pergunta o local, né, da cadeia alimentar, a arara está no segundo nível. Okay? A arara está se alimentando do fruto. Né? O fruto vem do produtor, primeiro nível. A arara, consumindo o fruto, é um consumidor primário, ou segundo nível trófico. E na letra B, o fogo interrompe drasticamente quase todas as etapas do ciclo do nitrogênio e, consequentemente, reduz a produção agrícola. Explique como o fogo interrompe as etapas do ciclo do nitrogênio e qual a relação com a baixa produção agrícola. Quando você tem uma queimada muito grande, você tem que lembrar que não só a vegetação é prejudicada, mas também as bactérias do solo. O calor do incêndio, o calor do fogo, vai causar a morte das bactérias
que participam de vários processos do ciclo do nitrogênio. Você que estudou o ciclo do nitrogênio tem que lembrar que as bactérias fazem parte de todos os passos, né? Incluindo o processo de fixação do nitrogênio, né? Muitas vezes as bactérias do solo, ou bactérias associadas a raízes de leguminosas, o processo de decomposição ou amonização e todo o processo de nitrificação. Como todos esses processos são dependentes de bactérias, o incêndio, né, o calor, matando essas bactérias, impactua diretamente em todos esses passos do ciclo do nitrogênio. Tá? Então, logo, a fixação do nitrogênio e a sua conversão fica muito comprometida, né, empobrecendo o solo e interferindo na produção. Como a produtividade agrícola está muito relacionada ao nível de nitrato, né, aos nutrientes no solo, inclusive os trabalhados, né, por essas bactérias do ciclo do nitrogênio, se você destrói o ciclo do nitrogênio, destrói essas bactérias, obviamente a fertilidade do solo diminui bastante. Agora, pessoal, questão de número 5. Analise o heredograma, da qual estão indicados os tipos sanguíneos de Gustavo e Thalita e sua filha Aline, de acordo com o sistema ABO. Muito bem, ó a pergunta. Ó. A presença ou não dos tipos de aglutinogênio nas hemácias, que são determinados geneticamente, permite identificar os grupos sanguíneos para o sistema ABO e RH. Indique o genótipo da irmã da Thalita quanto ao sistema ABO. Podemos voltar aqui, ó. Né? Aqui está a Thalita e aqui está a irmã da Thalita. A irmã da Thalita é do sangue B, então obrigatoriamente ela é isão B, tá? Que só pode ter vindo do pai. Como a mãe da Thalita é do sangue O, izinho, um izinho passou para a irmã da Thalita. Então, relativamente fácil, você descobre que a irmã da Thalita é isão Bzinho. Aqui, ó. Ela é isão Bzinho. Okay? Mas a pergunta também fala, ó, qual característica fenotípica impede Thalita de gerar um filho com eritroblastose? Voltando no heredograma, pessoal, a Thalita é positiva. Aqui o aluno bem preparado vai lembrar que a eritroblastose fetal é uma condição que acontece quando a mãe é negativa, né, e os filhos são positivos. Tá? Então, aqui na resposta, ó, é impossível, né, a Thalita ter uma criança com eritroblastose porque ela é positiva. Né? E essa condição só acontece quando a mãe é negativa. Tá? Então, o aluno precisa prestar bastante atenção aqui. E na letra B, suponha que a Aline necessite de uma transfusão de sangue e que seu pai, sua mãe e sua avó tenham de se prontificado a doar sangue a ela. Se a transfusão fosse realizada, o sangue recebido de qual dessas três pessoas doadoras, né, teria suas hemácias aglutinadas imediatamente? Né? Então, para a Aline, quem deveria doar, né? Pai, mãe e avó materna. Pai, Gustavo, mãe, Thalita, e avó materna. Tá? O que você precisava lembrar ou entender para responder essa pergunta? Pessoal, se a Aline é do sangue A, ela apresenta o aglutinogênio do tipo A, que é o determina o sangue dela, e, naturalmente, ela tem a aglutinina anti-B. Isso já vem pronto, né, no sistema sanguíneo dela. Toda pessoa do sangue A tem anti-B na sua corrente sanguínea, que é para combater o sangue B. Então, entre Gustavo, sangue B, Thalita, a mãe da Aline, sangue A, igual, e a avó, sangue O, que é o doador universal, obviamente que, né, ela vai recusar imediatamente o sangue do Gustavo. Né? Por quê? A Aline, como eu falei, é do sangue A e tem aglutinina anti-B no soro sanguíneo, qual vai reagir
imediatamente contra o sangue B do pai. Tudo bem? O exercício ele foi muito claro em falar, né, se fosse aglutinada de imediato. Então, na hora que fazer a transfusão, já vai reagir na hora. Okay? Por que isso é importante? Poderia ter alguma reação contra o sangue positivo, né? A linha negativa ela até poderia reagir contra o positivo da mãe, né? Mas o exercício não conta nada sobre isso. Tá? Se você doar positivo para o negativo, não vai ser imediatamente o processo de rejeição, porque uma pessoa negativa não nasce com anti-RH. Por isso a gente colocou uma observação. Ó. A gente assume que a Aline não tem entrado em contato com sangue RH positivo, assim ela não desenvolveu anti-RH. Então, imediatamente, a Aline não vai combater o RH positivo. Mas se ela é do sangue A, ela imediatamente vai recusar o sangue B. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Então, essa aqui foi as nossas as resoluções, né, da prova da Unifesp. Espero que você tenha ido bem, né, que tenha acertado a grande maioria, que tenha entendido, né, do jeito que a gente discutiu e que suas respostas estejam muito parecidas com o que a gente colocou. Ok? Obrigado. Até a próxima.